Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva até a Finlândia. O programa de hoje está especial. Eu vou falar de um novo filme de guerra finlandês que promete ser um grande sucesso esse ano. E o nome do filme é uma expressão comum e única na Finlândia: sisu. Mas antes de eu falar das guerras e dos filmes de guerra da Finlândia, não se esqueça de participar da promoção dos 200 mil inscritos aqui no canal. Você adquire a camisa do Viagem na História, essa camisa exclusiva, bem bacana e comemorativa dos 80 anos do dia D, e além de comprar a camisa, você vai receber um cupom para concorrer a um pacote de viagens completo para os 80 anos do dia D. Aproveite essa promoção. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Vamos então saber um pouco mais sobre as guerras da Finlândia e esse filmaço chamado Sisu. Uma das melhores formas de se conhecer um país é assistir aos seus melhores filmes, especialmente os de guerra. E a Finlândia não é a exceção. Os finlandeses são um povo guerreiro. Em sua origem nórdica, faziam parte da Suécia, e por cerca de 500 anos, a história finlandesa é a história sueca, sendo a região da Finlândia o amortecedor da Suécia contra o Oriente, e as fronteiras mudaram várias vezes em várias guerras. A Rússia, então, capturou a região da Finlândia da Suécia em 1808. A Finlândia tornou-se uma parte autônoma da Rússia imperial e a maioria das leis da época do domínio sueco permaneceram em vigor. E a Finlândia tornou-se uma região especialmente desenvolvida por ordem do imperador. A capital, Helsinki, por exemplo, foi construída durante o domínio russo. A partir de 1899, uma onda nacionalista tomou conta da Finlândia e a Rússia reforçou seu domínio sobre o grão-ducado. Um parlamento foi instalado em 1906 e as primeiras eleições realizadas em 1907, mas a Finlândia só declarou a sua independência em 6 de dezembro de 1917, sendo essa independência reconhecida pelo governo bolchevique que tomou o poder na Rússia. Após a independência, uma guerra civil também eclodiu na Finlândia, assim como na Rússia, travada entre os vermelhos, apoiadores da Revolução Comunista na Rússia, e os brancos, que tentavam impor um novo governo. Com o apoio da Alemanha, os brancos terminaram com a vitória, e a Finlândia passou a ficar na esfera de influência alemã, pois a União Soviética se tornou a maior ameaça ao novo país. A Finlândia, caso você não saiba, passou por 3 guerras durante a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, ela enfrentou os soviéticos na Guerra do Inverno, porque assim que a Alemanha foi invadida por alemães de um lado, russos do outro, a União Soviética também invadiu a Finlândia e a Finlândia teve que se defender sozinha praticamente. Os aliados prometeram ajuda, mas não mandaram. Então essa foi a chamada Guerra de Inverno. Com o fim da Guerra do Inverno, onde a Finlândia não arregou, vamos dizer assim, para os russos, aconteceu então a Operação Barbarossa. Os alemães invadiram a Rússia e avisaram os finlandeses. A Finlândia, então, por falta de opção, se aliou aos alemães e travou então a sua Segunda Guerra, a Guerra de Continuação. Essa guerra foi de 41 até 1944, quando os russos, então, derrotando os alemães, impuseram à Finlândia um acordo de paz, onde os finlandeses teriam que lutar contra os alemães. E aí veio a Guerra da Lapônia, agora finlandeses contra alemães. Ou seja, a Finlândia lutou 3 vezes em 3 guerras diferentes dentro da Segunda Guerra Mundial. Loucura, né? São espetaculares soldados, são soldados que descendem daquela tradição viking, guerreiros. E, consequentemente, os filmes que os finlandeses produzem são também muito bons. As guerras da Finlândia no século XX foram consideradas uma época em que a independência do Estado finlandês se estabeleceu e são celebradas até hoje, principalmente no cinema. A Finlândia, por ter ficado na rota das guerras mais importantes do século XX, em especial a Segunda Guerra Mundial, tem muita história para contar. E isso foi mostrado em diversos filmes finlandeses de primeira. Confira alguns.
O primeiro desses filmes se chama Talvisotta e aborda a Guerra do Inverno. Talvisotta, ou Guerra de Inverno, acompanha o que aconteceu com dois irmãos que se ofereceram para defender seu país durante a Guerra de Inverno no começo da Segunda Guerra Mundial. O filme tem como foco dois agricultores que são convocados para servir um pelotão finlandês. E a partir daí eles marcham para o campo de batalha e lutam não só pelas suas vidas, mas também pela sua pátria. A Guerra de Inverno durou apenas 3 meses, mas foi muito intensa. E nessa luta os finlandeses acabaram derrotando os russos em várias batalhas, provando seu valor, principalmente nos campos de batalha gelados e carregados de neve. O segundo filme da nossa lista de filmes nórdicos de guerra é baseado num livro famoso na Finlândia, chamado Tuntematon Sotilas, ou O Soldado Desconhecido. Esse livro é como se fosse um Machado de Assis nosso aqui, todo mundo tem que ler na escola, né? Olha a diferença, aqui a gente lê Machado de Assis e somos pacíficos. Na Finlândia eles leem O Soldado Desconhecido, por isso que são guerreiros. Nada contra Dom Casmurro, mas os finlandeses têm mais história. E esse livro é tão marcante que ele já foi filmado 3 vezes. Existem 3 filmes sobre o Soldado Desconhecido. Esse que eu vou apresentar para vocês é o mais recente e também o melhor deles. A história do Soldado Desconhecido segue uma companhia de metralhadoras finlandesas desde os primeiros dias da mobilização e até o fim da guerra e o armistício entre a Finlândia e a União Soviética. Os 3 anos de batalha são vistos pelos olhos de poucos soldados. As sequências de batalha e a vida nas trincheiras são provavelmente tão realistas quanto você encontra nos melhores filmes de guerra. A guerra na floresta é filmada nos próprios locais onde as batalhas reais aconteceram. A paisagem que você vê é exatamente a mesma que os soldados viram naqueles duros anos. A Guerra de Inverno e a Guerra de Continuação ainda são vistas como um momento de maior orgulho da Finlândia como nação. E o filme mostra isso. Detiveram um gigante. Tudo é muito realista. Uniformes, armamentos, veículos. A produção é muito caprichada. Assistam O Soldado Desconhecido, vocês vão gostar. O terceiro filme também é finlandês e também da Guerra de Continuação. É o Ambush, ou Emboscada. Um filme muito bem feito, se passa logo após o início da Guerra de Continuação contra a União Soviética. O filme segue um pequeno grupo de infantaria montada em bicicletas, que é enviado para fazer um reconhecimento em um setor da frente de batalha. Os homens nunca têm certeza se há alguma tropa do Exército Vermelho esperando em uma emboscada. Passam por várias aldeias abandonadas e encontram os soviéticos. Há toda uma trama paralela em que um oficial responsável pela companhia também está à procura da sua noiva, que é a enfermeira. Esse romance no meio do filme não atrapalha. O filme é muito bacana, muita ação. Esse fato de ser filmado ali na região onde os combates aconteceram, você parece que está na missão junto com a companhia de bicicletas, que é o veículo que eles usavam para se deslocar naquela época. E mesmo com essa precariedade, detiveram o poderoso Exército Vermelho. E depois de saber um pouco mais da história da Finlândia e da história dos filmes de guerra finlandeses, você está preparado para ser apresentado a Sisu. Como eu disse inicialmente, uma das melhores formas de conhecer um país é assistir aos seus filmes, especialmente os de guerra. E é através do filme de guerra que conhecemos uma expressão típica finlandesa, Sisu. Sisu é uma palavra que existe apenas na língua finlandesa. Ela significa um conceito descrito como determinação estoica ou tenacidade de propósito, garra, bravura, resiliência e resistência. E é sempre falado pelos próprios finlandeses para expressar seu caráter nacional. Não existe uma expressão similar na língua inglesa, por exemplo, nem na portuguesa. E é exatamente essa determinação, esse sisu, que a gente encontra nos últimos dias desesperados da Segunda Guerra Mundial em território finlandês, onde um garimpeiro solitário cruza o caminho de nazistas em retirada
do norte da Finlândia. Esse garimpeiro acabou de encontrar um veio de ouro, e quando os nazistas roubam seu ouro, eles rapidamente descobrem que não se envolveram com nenhum mineiro comum. Embora, como eu disse, não haja uma tradução direta para a palavra finlandesa sisu, esse lendário ex-soldado e agora garimpeiro incorpora o que significa essa palavra. Uma forma de coragem e determinação inimaginável diante das adversidades esmagadoras. E não importa o que os nazistas investem contra ele, esse mineiro fará tudo para recuperar seu ouro, mesmo que isso signifique matar todos os nazistas em seu caminho. O filme é exatamente isso. O protagonista é um veterano da Guerra de Inverno, que perdeu todos e tudo, e passou a Guerra da Continuação emboscando e matando mais de 300 russos. Ele é o pior que já existiu, e é a personificação do sisu. Os alemães, no filme, são instruídos a deixar o homem em paz, e que têm sorte de estarem vivos, mas eles riem e ignoram os avisos. O filme é uma agradável surpresa. Tem ação sangrenta, inspirada em Tarantino, protagonista silencioso e muito carismático, lembrando os heróis do Bang Bang italiano, belas imagens de locais na Lapônia, trilha sonora muito boa e cenas inovadoras de luta, ação e sobrevivência. E claro, o personagem, o sisu finlandês. Sisu é um filme para não ser levado muito a sério, mas sim para diversão. E o cinema do gênero de guerra europeu mais uma vez prova o seu valor em um mundo dominado pela indústria americana. Em alguns momentos lembra um outro bom filme, no caso russo, lançado recentemente, O Fantasma Vermelho, Red Ghost. E também é familiar para os fãs dos filmes de Tarantino. Como eu disse, o personagem principal lembra muito os heróis do Spaghetti Western, e suas ações sempre impressionam. Sisu é um filme surpreendente e muito bom. This is not about who's the strongest. This is about not giving up. We have a word for that in Finland. Sisu! We might have a problem. Eu acho que depois disso tudo, você e eu estamos ansiosos para assistir a Sisu. E estamos ansiosos também para visitarmos a Normandia. Não esqueça da promoção que está rolando aqui no canal. Comprando a camisa comemorativa dos 200 mil inscritos do canal Viagem na História e dos 80 anos do Dia D, você concorre a um pacote de viagens inteiramente grátis para a Normandia, Bastogne e afins. Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Espero que tenha gostado do vídeo, espero também que em breve estejamos assistindo a este filmaço. E se gostou, não esqueça de dar o like nesse programa, se inscrever no canal se não está inscrito e também deixar o seu comentário, ele é muito importante para nós. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!